Olá, estamos aqui de volta no Página 1, trazendo mais um roteiro de estudos, dessa vez sobre responsabilidade civil do Estado. Veja aqui, em algumas doutrinas é trabalhado como responsabilidade extracontratual do Estado. Então, independentemente do nome, o conteúdo vai ser o mesmo. Esse roteiro de estudo é composto de 8 vídeos. A gente vai começar falando da responsabilidade penal, responsabilidade administrativa, responsabilidade civil, e aí a gente segue essa listinha por aqui, é só entrar no canal, ver a playlist sobre responsabilidade civil do Estado e acompanhar os 8 vídeos. A gente recomenda a cumprir nessa sequência, porque muitas vezes a gente usa ou exemplos já mencionados, exemplos trabalhados nos vídeos anteriores, ou conceitos já trabalhados nos vídeos anteriores. A gente está trabalhando aqui, então, o conteúdo da página 1, canal criado para levar para vocês resumos, roteiros de estudos e vídeos resumidos sobre os assuntos mais importantes de cada um dos tópicos, baseados aí nos meus mais de 10 anos de experiência lecionando direito administrativo, tanto na graduação, pós-graduação ou em órgãos públicos. Vamos trabalhar lá já logo direto o primeiro vídeo sobre as responsabilidades, né? Então aqui, as 3 responsabilidades que vocês precisam saber diferenciar são as responsabilidades penal, administrativa e civil, são essas 3 aí. Vamos seguir o seguinte exemplo. Um servidor público, motorista, cargo dele ser motorista de um órgão público, e ele dirigindo embriagado um veículo público, um carro oficial, ele atravessa o sinal vermelho e bate no seu carro. Vamos trabalhar esse exemplo. Imagina essa figurinha daqui, ó. Então ele vai lá, bateu no seu carro, gerou um prejuízo. E aí, pergunto para vocês, contra quem vocês vão mover a ação? Contra o motorista, a pessoa do motorista, que é o servidor público, contra a administração pública, ou seja, contra a fazenda pública daquele ente estatal, ou contra a pessoa jurídica proprietária daquele veículo. Ou contra os dois. Essa é uma discussão que já chegou no Brasil faz bastante tempo e está ganhando uma direção finalmente. Eu vou trabalhar isso no final. Primeiro, vamos já trabalhar essa questão inicial. Qual a diferença entre as responsabilidades penal, administrativa e civil? Lembrem que a responsabilidade penal, ela decorre de uma prática de delitos penais, ou seja, a moral pública é algo que já está lá descrito no Código Penal, ele ofende a todos, ofende a uma moral pública, então por isso, né, existe uma responsabilidade penal, uma responsabilidade criminal. A gente vai falar de processo penal, a gente vai falar de Código Penal ou leis penais, e então enxergar lá no fato tipo, na ocorrência penal, quais são as penas possíveis, como que a gente processa penalmente essa pessoa. E o fato de dirigir embriagado tem suas consequências penais. Isso vai se responder na justiça criminal. Outra possibilidade é a número 2, a administrativa. Aqui a gente está falando do ilícito funcional. No direito administrativo, aquele servidor público, ele tem um dever de cumprir com as suas normas internas da administração, de acordo com a hierarquia. Imagina que, por exemplo, se fosse um servidor civil federal, ele precisa obedecer à Lei 8.112, que traz lá nos seus artigos 116 os seus deveres, 117 as proibições e assim em diante. Ele precisa obedecer às suas regras internas, as regras que se aplicam aos servidores públicos, e uma delas diz respeito a estar na devida função das suas habilidades. Ele não pode, por exemplo, ir trabalhar embriagado, né? Então, quanto a isso, ele vai responder funcionalmente por sua responsabilidade administrativa. O órgão responsável por ele vai abrir uma sindicância ou um processo administrativo disciplinar. Esses são assuntos para outro vídeo, né, tratando lá de 8.112. Mas, enfim, ele vai responder funcionalmente, dentro do direito administrativo punitivo funcional, para ver se ele ganha uma advertência, uma suspensão, uma demissão, ou se ele estiver prestes a aposentar, aposenta depois, aí ele vai ser destituído do seu cargo, enfim. Ele pode ser penalizado administrativamente, o que nada tem a ver com que pena ele vai ter que cumprir, se vai ser uma reclusão, se vão ser dias multas, se vai ser uma pena não restritiva de liberdade. Vejam que é bem diferente da responsabilidade penal. Outra responsabilidade decorre, e aí a número 3, a última aqui que a gente vai trabalhar então, a responsabilidade civil, que decorre do dano
a ser ressarcido? Ele abalroou o seu carro. O fato dele dirigir embriagado tem consequências penais. O fato dele ir trabalhar embriagado tem suas consequências funcionais no direito administrativo. Agora, o fato dele ter causado ilicitamente um dano no seu veículo, ou seja, ter gerado um dano a outrem de forma ilícita, isso gera uma responsabilidade civil. Então, esse dano a ser ressarcido precisa ser trabalhado na esfera civil. E aí é assunto para a justiça civil. Não é penal, não é administrativa. Civilmente, alguém vai determinar, então o juiz vai determinar, ou lá na conciliação, mediação, vão determinar qual o valor do dano que ele causou e quanto ele deve, então, pagar a você que sofreu esse dano, né, teve o seu veículo danificado por aquela conduta ilícita do motorista estatal. E aí eu vou então, para finalizar o vídeo, a gente volta ao exemplo inicial. O motorista estatal estava embriagado, atravessou o sinal vermelho, bateu no seu carro, e agora contra quem você move a ação de indenização por dano material? A gente não está falando do penal, a gente não está falando do administrativo. E aí eu trago isso porque surgiu uma discussão que foi respondida da seguinte forma: o cidadão prejudicado ele pode ajuizar a ação contra o Estado, ou seja, a administração pública, o órgão responsável por aquele sujeito, contra o próprio agente público, na verdade, contra a pessoa que está investida naquela função pública, ou então contra ambos. E essa terceira opção aqui é o que a gente tem de novidade mais ou menos, né? Isso aqui surgiu em 2013, vejam aqui. Em 2013, o STJ decidiu que, na hipótese de dano causado por agente público no exercício de sua função, há de se conceder ao lesado, a você que teve seu veículo então danificado, a possibilidade de ajuizar a sua ação diretamente contra a pessoa do agente público, contra o Estado ou contra ambos. Tá? Essa foi a decisão da quarta turma, então ela tende a se reproduzir nas restantes, porque é uma decisão diferente do que a gente via no Brasil. Se trata da importação de uma das teorias pelo direito comparado, uma teoria que existe nos Estados Unidos há bastante tempo e foi trazida em 2013 para o Brasil com essa decisão do STJ. Se chama o princípio do dever de mitigar as perdas. Eu estou fazendo a tradução literal, tá aqui embaixo a última linha, ó. Princípio do duty to mitigate the loss. Então, é o dever de mitigar as perdas. Significa dizer que, acontecendo um prejuízo a um cidadão, o dever do Estado é de tentar maximizar as possibilidades de o cidadão inocente prejudicado conseguir mitigar as suas perdas, diminuir o seu prejuízo. Tá? Esse, então, é um dos princípios. Eu comento desses princípios porque se tiver prova oral no seu concurso, se tiver uma curiosidade a ser falada sobre o assunto, é esse tipo de coisa que vai aparecer na sua prova, no seu concurso público. Ok? Esse foi o primeiro vídeo, então, dessa sequência de vídeos. São 8 vídeos sobre responsabilidade civil do Estado. Continuaremos agora no nosso próximo vídeo sobre a diferença entre o que é a responsabilidade objetiva e o que é a responsabilidade subjetiva. São 8 vídeos, siga a playlist, eu vou tentar colocar sempre aqui no final do vídeo o próximo vídeo, é só clicar aqui, você já vai direto para o vídeo número 2. Se preferir pular direto para algum assunto de seu interesse, fique à vontade para entrar no canal, ir lá na playlist de Direito Administrativo e já escolher o assunto de sua preferência. Até o próximo vídeo.